Olá, Eja! Voltamos para mais uma aula. Hoje, coloquem aí no caderninho de vocês, nossa aula de Ciência da Natureza vai ser sobre Química. Acho que nada mais justo depois de toda a recapitulação que a gente fez sobre os materiais e tal, sobre o que é matéria, energia. A gente vai continuar nesse tópico, mas a gente vai entrar ainda mais a fundo. Eu lembro que a gente já fez esse estudo no ano passado, porém não foi algo que a gente desenvolveu tanto. A gente já evoluiu, porém a gente precisa olhar ainda mais para o lado do microscópio. E é isso que a gente vai fazer hoje. A gente já sabe que matéria é tudo aquilo que ocupa... Ei, pausa aí. Para quem não me conhece, esqueci de apresentar. Me chamo João Victor, sou professor de Ciências da Natureza de vocês. Já ia lançar um professor de Química, mas professor de Ciências da Natureza de vocês. E eu tenho um aviso muito especial hoje. Eu já ia esquecendo real. Aqui embaixo na descrição, quando você clica numa setazinha para baixo, se você está pelo celular, vai ter a descrição do vídeo. Nessa descrição a gente tem um link que vai enviar de vocês direto para o Google Forms. E lá vocês têm a frequência, que vocês vão colocar o nome completo, marcar se você é do EJA A ou B, e o local onde você pode me enviar as atividades, ou seja, a fotinha, aquela mesma fotinha que você me envia no WhatsApp, me envia agora por esse Google Forms. É mais fácil, porque eu não deixo ninguém no vácuo, porque são muitas conversas. Às vezes eu só abro, olho, dou um ok na atividade e não respondo, porque, enfim, né? Muita gente para responder. Mas eu olho todo mundo, eu juro. Então, para não ficar assim meio que perdido, vocês não acharem que não me enviaram, que eu não recebi, envie no Google Forms, que fica mais organizado e menos risco de vocês perderem essa atividade, ok? Eu, no caso, perdi aí no meio das minhas conversas. Beleza? Não se esqueçam disso. Qualquer dúvida, professor, não sei usar, me chama no WhatsApp que eu vou te explicar direitinho como é que usa, ok? Mas é fácil. Você vem aqui na descrição do vídeo, embaixo, te juro que é embaixo, tem uma abazinha que quando você clica nela, ela vai para baixo, tem um link, você clica no link e você já vai direto. E lá você faz sua frequência e me envia atividadezinha por lá. Beleza? Voltando onde eu tinha parado. Matéria. Hoje é química, mas matéria é tudo aquilo que ocupa um espaço, possui volume, tem massa, basicamente, possui massa e ocupa um lugar no espaço, beleza? Mas lembrando que toda matéria é constituída por pequenas partículas que são chamadas de átomo. E no estudo do átomo, a gente tem alguns modelos. E os modelos atômicos são aspectos estruturais do átomo, que foram apresentados por cientistas na tentativa de compreender melhor o átomo e sua composição. O que a gente vai ver hoje depende muito da criatividade de vocês. Sejam criativos. Imaginem. Assim, vocês não têm noção da força que a imaginação de vocês tem para ajudar vocês na detenção do conhecimento. Ou seja, para vocês conseguirem deter o conhecimento, vocês precisam imaginar. Então, abram muito a mente de vocês na aula de hoje. Eu não vou atropelar o conteúdo, vou tentar dar ele da forma mais calma possível, para que vocês tenham um ótimo conhecimento, beleza? E nas dúvidas a gente vai se entender. Beleza? Vamos lá. Eita que calor. Visto que é possível visualizar o átomo de forma isolada, ou seja, não dá para pegar um átomo e vou que olha para ele. É quase que impossível. Os cientistas, com o passar do tempo, criaram modelos atômicos para que aquela imagem fosse conectada na nossa mente. Para quando eu, professor de Química, viesse conversar com vocês sobre átomo, vocês conseguissem imaginar de uma forma mais fácil do que átomo. Porém, os filósofos Demócrito e Leucipo, lá 450 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, eles disseram, gente, essa pedra aqui, o que é essa pedra? O que é meu corpo? Até onde eu quebrar essa pedra, ela vai chegar? Até onde eu pegar esses grãos de areia, até onde eu vou chegar? Se eu rasgar uma folha de papel, até onde eu vou chegar? Não, na verdade, naquele tempo era papiro, eu acho que já na época eles já utilizavam algumas folhinhas feitas de modo rústico. Mas enfim, voltando. Até onde eu rasgar essa folha de papel, eu vou chegar? Qual a última unidade? Então, eles chegaram assim meio que conversando, Demócrito e Leucipo lá, sem fazer nada, olhando para o tempo, dois filósofos, porém muito importante para o desenvolvimento da humanidade e a filosofia. Eles disseram, segundo eles, tudo seria formado por minúsculas partículas indivisíveis.
Daí a origem do nome átomo, que vem do grego a, não, tomo, partes, ou seja, sem partes, indivisível. No entanto, essas ideias não puderam ser comprovadas na época, constituindo apenas hipóteses, ou seja, eles lançaram postulados, o que não é uma teoria, porque eles não conseguiram fundamentar com base em estudo científico, assim digamos. Assim, outras teorias tomaram lugar e o pensamento do que tudo seria composto por átomo ficou esquecido durante boa parte da história da humanidade. Então, eles só aceitaram matéria constituída de átomos, que átomos são pequenas partículas. Fim, indivisíveis, acabou. Mas, no século XIX, alguns cientistas passaram a realizar testes experimentais cada vez mais precisos, graças aos avanços tecnológicos. Com isso, não só foi possível descobrir que tudo era realmente formado por minúsculas partículas, mas também foi possível entender cada vez mais o que eram aquelas partículazinhas bonitinhas. Então começou-se as teorias, os cientistas. E o primeiro deles a pegar aquelas escriturazinhas lá, base de Demócrito Leucipo, foi Dalton. John Dalton pegou ali aqueles negócios de Demócrito Leucipo e começou a pensar, martelar na cabeça dele, martelar, e eu vou fazer um estudo aqui, um estudo acolá. E em 1803 propôs o seguinte: matéria é formada por átomos que são partículas minúsculas, maciças, esféricas e indivisíveis. O modelo, então, fazia uma analogia à estrutura de bola de bilhar, dizendo assim, então, que todos os átomos seriam assim, diferenciando-se somente pela massa que eles iam ter, tamanho e propriedades para formar elementos químicos diferentes. Pegaram as características, então Dalton propôs, além do que ele falou, que a matéria é formada por átomos que são partículas minúsculas, maciças, esféricas e indivisíveis, ele disse também que eles iriam se diferenciar somente por massa, tamanho, propriedade, forma e elemento químico. E assim surgiu a primeira teoria, a teoria da bola de bilhar. Nessa teoria a gente tem essas características e o estudioso foi Dalton. Tá aí na telinha para vocês imaginarem também como seria esse primeiro átomo. Porém, com mais estudo e mais tecnologia veio Thomson. Thomson, já com os estudos muito mais aflorados, pegou uma ampola de Crookes, que seria esse tubozinho de vidro fechado que vocês estão vendo na telinha. Esse tubo de vidro fechado com um eletrodo positivo e um eletrodo negativo, onde se colocava gases em pressões baixíssimas e submetidas a alta voltagem, ou seja, a muita energia. Lembrando que a energia aí está como energia elétrica, entre aspas. Então, Thomson descobriu que existiam partículas negativas que compunham a matéria, ou seja, ali naquela matéria eu sei já que tem partículas, ou seja, já tem ali uma energia envolvida nessa partícula. Então, saindo do pressuposto de Dalton, Thomson disse que pegou ali o modelo de Dalton e estava errado, porque o átomo seria divisível, sendo vista que ele teria partículas ainda menores, negativas, chamadas de elétrons. E foi aí a primeira vez que surgiu o elétron. Então, Thomson, em 1898, já refutando Dalton, falou: o átomo é constituído de partículas esféricas com cargas positivas, não maciça, incrustadas de elétrons negativos, de modelo que a carga elétrica seja totalmente nula. Como ele disse que existiam cargas ali, prótons e elétrons, e esses elétrons eram negativos, ele disse que aquela carga elétrica seria nula. O modelo que Thomson criou parecia um pudim de passas e assim ficou conhecido, o modelo de pudim de passas. Mas aí a gente já sabe que Thomson trouxe estudos dizendo já que o átomo era divisível e que ele tem carga. Vocês viram a evolução já do modelo de Dalton para o modelo de Thomson? Então, com mais estudo, com mais tecnologia, com mais avanço, veio o modelo de Rutherford.
Mas aí esse neoirlandês chamado Ernest Rutherford, em 1811, com um experimento onde ele pegou ali e ele disse assim, vamos aqui mexer com partícula alfa, meu irmão. Vamos pegar o polônio aqui, que é um material radioativo, vamos bombardear uma película de ouro e vamos ver o que é que dá isso aqui. Eu preciso saber por que minhas partículas alfas vão ali funcionar nessa lâmina de ouro, e se essa lâmina de ouro é formada por partículas indivisíveis, eu vou saber agora. Se ela tem carga, eu vou saber agora. Como esse homem chegou a isso? Ninguém sabe. Mas ele chegou a esse ponto de estudo. Já que ele já era físico, ele tinha muita mobilidade ali em termos científicos. Então ele pegou esse estudozinho, que também é experimento com bombardeamento da laminula de ouro, e ele viu ali que com aquele raio alfa, a partir da amostra de polônio, ele percebeu que, na verdade, o átomo não era maciço, como pressupôs o modelo de Dalton e Thomson, porque mesmo Thomson dizendo que era divisível, ele disse que era maciço, então o nosso querido Rutherford disse que ele não era maciço, então Rutherford disse: o átomo é descontínuo, ou seja, já não é maciço, o átomo é descontínuo e é formado por duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. O núcleo é denso e tem carga positiva, ou seja, é constituído de prótons. A eletrosfera é grande região vazia, onde os elétrons ficam girando ao redor do núcleo. Então já teve o boom do que a gente tem hoje sobre o átomo. O átomo já tinha se dissociado, lembrem aí Leucipo e Demócrito. Esses homens não sabiam nada de átomo, mas eles foram precursores, propulsores desses estudos. Até que chegou o nosso querido Rutherford e fez essa descoberta magnífica com base em quê? Em estudo e ciência. É experimentação, ok? Mas lá pra frente, para ajudar ainda mais Rutherford, o cientista Shadowak, acho que é assim que se diz, ele fez a descoberta da terceira partícula subatômica, que seriam os nêutrons, com carga neutra. Dessa fórmula, o modelo de Rutherford passou a ter nêutrons no núcleo junto aos prótons, ficando também conhecido como modelo nuclear, que está aí na telinha para vocês, que é esse bonitinho, com prótons, nêutrons e elétrons na eletrosfera. E aí veio Bohr, e disse assim, nosso querido Niels Bohr, em 1913, ele estava ali no pontapé estudando e ajudando o Rutherford, mas ele fez outra descoberta. E aí ele lançou outro postulado junto a Rutherford. Não é à toa que o modelo ficou conhecido como Rutherford-Bohr. E ele disse: os elétrons movem em orbitais circulares e cada órbita, ou nome órbita, apresenta uma energia bem definida, níveis de energia, para cada elétron de um átomo. E ainda continuou: essas camadas eletrônicas ou níveis de energia passaram a ser apresentados como K, L, M, O, P, Q, representando as camadas no sentido mais próximas ao núcleo. E ele dizia que quanto mais próximo ao núcleo, maior a energia de atração. E assim veio o tão conhecido e muito utilizado até hoje modelo de sistema solar. Gente, a gente está já assim evoluído muito mais do que eles. E a gente ainda utiliza esses estudos para vocês verem o quanto é completo e amplo o que esses caras conseguiram de acordo com o tempo. Imaginem. Mas também eu abro o ponto que nada disso seria possível sem uma grande mulher. Parabéns para ela, que foi Marie Curie, que junto com o seu marido fez vários estudos sobre radioatividade. Se não fosse o estudo de radioatividade dessa mulher linda e maravilhosa, Marie Curie, nada disso teria sido conseguido por Rutherford, até mesmo por Rutherford-Bohr, até mesmo por Thomson lá no iniciozinho, ok? Voltando, então fica essa figurinha, que seria assim um pressuposto mais fidedigno do que seria os modelos atômicos, que seriam esse núcleo com prótons e nêutrons, as eletrosferas bem definidas em K, L, M, N, O, P, Q, e os níveis de energia. Basicamente isso. Se não fosse isso, a gente não sabia que era camada de valência, que é a última camadazinha ali, o último localzinho que se encontra, que está aqui na telinha para vocês darem uma olhada. Mas atualmente veio um modelo assim muito louco, proposto por um homem que tem um nome bem excêntrico. O nome dele é Schweigen.
Lembrem de Shrek, misturem o nome Shrek com Heidegger e vai dar Schrödinger, viu? É o pressuposto disso. Ele trouxe assim, um modelo quântico. Basicamente não foi tão tardio, foi em 1926, mas basicamente. E ele falou que o núcleo é formado por prótons, beleza. Também cargas neutras, os nêutrons, beleza. Os elétrons numa nuvem. Ele já não dizia ali camadas, eram nuvens eletrônicas ao redor do núcleo. Então, segundo o modelo quântico, o núcleo é formado por prótons e nêutrons, com apenas prótons possuindo cargas e o núcleo é carregado positivamente. Mesmo tendo os nêutrons, é carregado de forma positiva. Os elétrons formam nuvens eletrônicas ao redor do núcleo. Os elétrons se movimentam em órbitas no espaço tridimensional de acordo com a carga que são atraídas pelo núcleo. Mas a gente vai aceitar ainda mais, vai estudar ainda mais o modelo de Rutherford-Bohr, porque esse modelo quântico, ele pega uma vibe muito complicada. Como ele pega o estudo quântico, aí ele vai estudar quartos, elétrons. A gente vai continuar aqui com um modelozinho mais simples, Rutherford-Bohr, ou seja, modelo de sistema solar. Fechei meu livro e é basicamente isso que a gente tinha que ver hoje. Muito conteúdo, muita loucuragem aí para a cabeça de vocês. Vocês hoje entenderam que a matéria ela é microscópica, nós somos microscópicos. Existem ainda muitos estudiosos que dizem que o toque, nós não conseguimos nos tocar, porque como os átomos se repelem, a gente só sente a repulsão desses átomos. O universo quântico, ele é enorme o universo quântico. E a gente vai estudar isso com mais propriedade nas próximas aulas, ok? Não se preocupe, peguem o nome desses estudiosos, o que é que eles fizeram a evolução dele, façam um pequeno resuminho. Quem souber fazer mapa mental, pode fazer um mapa mental. Assim é um mapa mental, esse é um exemplozinho bem bonitinho de que seria um mapa mental. E me enviem de novo pelo Google Forms, tá aí, ó. Entrem aí, ó, bem embaixo, bem embaixo, onde você tá vendo essa setinha. E me enviem junto com a frequência de vocês. Nossa aula de Química hoje foi isso. Entendemos melhor do que é matéria, do que nós somos constituídos. Somos constituídos ainda de átomos de carbono, chumps ali, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, sim. Porém, não só isso. A gente tem muita água, tem muita molécula de H2O e a gente vai estudar isso na nossa sequência, ok? Não se assustem com todas as informações. Ficou com dúvida? Volta. Escreve mais coisas, vai colocando aí, olhem esses átomos, eu estou enviando material de apoio para vocês, deem uma olhadinha no material de apoio que tem muito mais coisa, muito mais figura e fundamentem o estudo de vocês, ok? Um grande abraço a todos e uma ótima semana.